Uma Bíblia muito bacana, compra uma. Ela é diferente, mas é muito legal para você entender bem o texto. Diz assim, olha, o que temos é um corpo com muitas partes, cada uma do tamanho apropriado em seu devido lugar. Nenhuma parte é importante por si mesmo. Vocês podem imaginar o olho dizendo para a mão, fora, não preciso de você. Ou a mão dizendo para o pé, você está dispensado, não preciso mais de você. De fato, na prática, acontece o contrário. Muitas vezes, o que é menos prominente é mais fundamental e também mais necessário. Por exemplo, vocês podem viver sem um olho, mas não sem um estômago. Quando o seu corpo sofre, não faz nenhuma diferença se é um membro externo ou interno, maior ou menor. Todas as partes sofrem junto, pois cada parte tem a devida dignidade e importância. No entanto, vocês têm mais preocupação com as partes menos prominentes. Se vocês tivessem de escolher, não iriam preferir uma boa digestão a um cabelo bonito? O modo pela qual Deus formou o corpo humano é um modelo que nos ajuda a entender nossa vida comunitária, ou seja, nosso relacionamento, nossa vida em comunhão na igreja. Cada parte depende da outra. As partes que mencionamos e as que não mencionamos, as partes que vemos e as que não vemos. Se uma parte se fere, todas as outras partes estão envolvidas. Se uma parte vai bem, todas as outras desfrutam esse bem-estar. Vocês são o corpo de Cristo. Amém? Baixa a cabeça, Deus e Pai. Mais uma vez, vou fazer uso da Tua palavra, Senhor. Eu preciso da Tua misericórdia, da Tua graça, da Tua unção sobre a minha vida. Deus, que esta palavra possa, nesta noite, Senhor, tratar, ó Deus, com cada um dos Teus filhos, Senhor. Cada um dos Teus servos que aqui estão. E que nós, Senhor, possamos ter entendimento daquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, nesse tema tão importante que é desafios. E hoje, Senhor, vamos falar do desafio de construir relacionamentos, no nome de Jesus. Amém. Tome assento, igreja. Glória a Deus. Irmãos, nós vivemos, e isto não é novidade para ninguém, um momento em que as redes sociais, ela acabou nos distanciando uns dos outros. Eu estou falando nesse primeiro momento da igreja. Nós, como igreja, nós acabamos nos distanciando uns dos outros, por conta das redes sociais, não é? Hoje você dá mais vazão ao teu celular do que a uma conversa com seu irmão em Cristo. Você fica mais tempo no teu celular do que numa conversa de edificação com seu irmão em Cristo. Às vezes, é um irmão que você tinha uma senhora amizade. Você tinha por ele, por ela, um relacionamento fantástico. Você se confessava para ela, ela se confessava para você. Você contava os seus problemas e ela contava, mas hoje não. Hoje você tem que ficar ligado nas redes sociais. Muito bem. Deus tem colocado este tema no meu coração, desafios. Por quê? Porque construir relacionamento hoje é um desafio. Não pense que não é, porque é. É um desafio e muito grande de você construir um relacionamento, né? Nós, todos nós, fomos escolhidos por Deus para, como igreja, ter comunhão. E para que haja comunhão, se faz necessário o quê? A construção de relacionamentos saudáveis. Não tem como ser igreja se nós não tivermos comunhão. Por isso lá que o Salmo 133, que é o Salmo de Madureira, diz: o quão bom e quão suave é que os irmãos vivem união. A união é que faz com que a igreja que somos nós, ela possa criar de verdade o quê? Força. Ela possa criar de verdade uma identidade. Se a igreja não tem comunhão, não tem identidade, não é? Não tem identidade. E para que sejamos capazes de construir relacionamentos saudáveis, precisamos entender o quê? O princípio que aprendemos numa mensagem que eu ministrei aqui há poucos
dias atrás ou poucos meses atrás. E essa mensagem que eu ministrei, se vocês têm boa memória, chamava-se que eu e você, nós necessitamos uns dos outros. Esta de verdade era o tema que eu ministrei, que nós necessitamos uns dos outros. Naquela mensagem eu mostrei para a igreja por que eu necessito de você e por que você necessita de mim. Quando você entende isto, você entende que relacionamento é algo extremamente importante para que nós possamos viver e conviver em comunhão. Nós, infelizmente, relutamos, não é, em admitir nossas necessidades uns para com os outros. Por quê? Por conta dessa cultura miserável que o diabo colocou no meio da igreja. Nós hoje estamos exaltando demais o individualismo. Nós achamos que somos os bons. Nós achamos que somos os caras. Eu sou a irmã tal. Eu sou, irmão, nós não somos nada sem a misericórdia de Deus. Como nós lemos aqui, um depende do outro. E quando um sofre, todos sofrem, porque a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Não é mesmo? Se eu machuco a mão, todo o corpo sofre. Se eu machuco os pés, todo o corpo sofre. Então, o individualismo, ele de verdade não é de Deus. Na verdade, Deus, ele odeia o quê? A solidão. De forma nenhuma. Quando Deus fez o homem, o que a Bíblia diz? Deus fez o homem bonitinho, coisa e tal coisa, e Deus achou que o homem estava só. Não, está muito só isso. Não. De jeito nenhum. Por quê? Lá no céu, quem que vivia? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Deus nunca esteve sozinho. Ele olhou para o homem e falou, não, bacana o que eu fiz aqui, mas não está bom não. O homem dormiu e da sua costela ele fez Eva. Ele não gosta de solidão. Sendo assim, nós precisamos de uma família espiritual, né? Por isso que ele criou o quê? A igreja. Lá no capítulo 17 de João, quando Jesus chega na igreja, ele tem um tempo de oração com Deus muito especial, falando de nós. Jesus, ele fala de nós com amor, com carinho, porque naquele tempo, naquele momento, a igreja ainda não tinha nascido, mas ele já falava, porque ele sabia que a igreja nasceria. Que igreja? A Assembleia de Deus? Que Assembleia de Deus? A Batista? Que Batista? Não, a igreja dele, a igreja de Cristo que somos nós. Para sobreviver espiritualmente, nós precisamos da igreja. Quando eu falo igreja, não é templo, não é placa. Igreja somos nós. Então, eu preciso de você e você precisa de mim, não é mesmo? Agora, veja só. Quando você vai na Bíblia e pega alguns exemplos, você vê que Jesus sempre prezou por construir relacionamentos. Vocês lembram lá no livro de João, no capítulo 1, versículo 35 e 37, quando ele começa a escolher os seus discípulos. Ele colocou no jornal? Não. Ele botou na internet, no Instagram, no Facebook? Não. Ele foi lá e disse, olha, você vai me seguir. Você, o seu nome agora vai ser Pedro, você. Então, Jesus, ele tinha um entendimento que ele precisava de se relacionar com pessoas para poder o quê? Escolher os seus. Não foi assim? Vocês lembram de Zaqueu? A conversão de Zaqueu. Jesus está passando. E Jesus vai falar, desce aí que hoje me convém pousar na sua casa. O que Jesus queria com Zaqueu? Relacionamento. Não era outra coisa, relacionamento. Pelo relacionamento, ele ganha Zaqueu, e mais do que isto. A partir daquele dia, Zaqueu ele faz uma promessa. A partir daquele dia, as pessoas viam Zaqueu de forma diferente. Por quê? Porque houve relacionamento entre ele e Jesus. O que falar do relacionamento de Jesus com a mulher samaritana no poço? Jesus, ele está cansado, ele estava com fome, e ele fala para os discípulos, vai para a cidade, vocês vão lá comprar comida. Eu vou subir aqui, que eu tenho que tratar de um assunto especial. E ele vai e senta ali no poço. A mulher chega. Mas
a intuição de Jesus era o quê? Se relacionar com aquela mulher, para que aquela mulher pudesse ser o quê? Uma verdadeira discípula, e mais do que isto. A partir daquele dia, aquela mulher seria a grande missionária para os samaritanos. Mas isto, para acontecer, Jesus precisava se relacionar com ela, conversar com ela, falar com ela. E assim aconteceu. E que aconteceu o quê? Aquela mulher se torna uma missionária para os samaritanos. Relacionamentos. Mas por que não falar também de Saulo, Paulo? Quando Saulo é perseguidor da igreja, Jesus falou assim, eu preciso me relacionar com esse camarada para que ele possa ser o maior dos apóstolos da época. E Jesus se relaciona com Saulo. Como? De uma forma até meio gozada, né? Mas se relacionou com ele. Derruba ele do cavalo. E fala para o senhor Saulão, qual que é a tua? Ué, o que você me persegue? O que eu te fiz? Relacionamento. Quem é? Eu sou Jesus, o Cristo que você persegue. Ele fica cego, depois Ananias vai visitá-lo, Ananias ora, as escamas caem, e quem que se tornou Saulo? Paulo, que é o maior de todos os apóstolos. O que escreveu mais epístola, o que mais ensinou a igreja. Mas por quê? Houve um relacionamento entre ele e quem? E Jesus. Vocês lembram quando Paulo visitou Atenas? Paulo ia falar no principal palácio, vamos chamar de palácio, vamos chamar de ter um nome bem específico que eu esqueci agora, o nome é onde os gregos se reuniam, como que é? Areópago, isso, exatamente isso, pastor Eli. E lá só se reunia os grandes da Grécia. E quando Paulo chega, Paulo, quem é Paulo? Não, Paulo era um cara, né, que tinha uma facilidade para falar. Mas ele precisava se relacionar com os gregos para poder falar de Jesus. E o que ele faz? Ele fala, eu estava andando aí e tal, e eu vi uma placa lá, um monte de Deus e coisa e tal, mas também tinha uma placa lá de um Deus desconhecido. É isso? Tem sim. Então eu vim falar dele. Com este relacionamento, Paulo prega o evangelho para os gregos. Então, deixa eu dizer uma coisa a você aqui nesta noite. O tema de hoje é desafios. O subtema é desafio de construir relacionamento. Eu hoje quero te desafiar a construir relacionamentos, porque se você se relacionar bem com seus irmãos, se você se relacionar bem com os seus obreiros, se você se relacionar bem com a sua igreja, se você se relacionar bem com os irmãos de fé, pode ter certeza, você vai contribuir de uma forma maravilhosa, para quê? Para o crescimento da igreja de Cristo na terra. Você vai contribuir de uma forma maravilhosa para que o evangelho seja pregado. Você vai contribuir de uma forma maravilhosa para que vidas possam ser salvas. Você vai contribuir de uma forma maravilhosa para que Jesus possa batizar com o Espírito Santo. Você vai contribuir de uma forma maravilhosa para que o Senhor dê dons espirituais à igreja. Você vai construir de uma forma maravilhosa para que tenhamos uma igreja forte e cheia do poder de Deus. Mas isto é relacionamento, irmãos. Não adianta você ficar dentro de um clausuro, não. Saia, sorria, fale, converse, e Deus vai te usar. Por quê? Deus não te chamou para você ficar enfiado dentro de uma igreja sem fazer nada. O que você é? Eu sou crente. Crente do quê? O que você faz na igreja? Eu não faço nada. Eu gosto de sentar no último banco. Eu fico lá. Eu vou de domingo, irmão. Deus te chamou para fazer a obra dele. Deus te chamou para fazer com que você fizesse discípulos. Deus te chamou para que você de verdade ganhasse o mundo para Jesus. Mas eu preciso me relacionar. O meu desafio para construir relacionamento é quando eu me comprometo com os outros. Esse é o primeiro tópico. O meu desafio, porque é desafio. Não pensem, senhores, que não é, porque é. Você vai ter que quebrar uma barreira. Você vai ter que quebrar uma ponte para você se relacionar. Então vamos lá. Primeira coisa.
Meu desafio para construir relacionamento é quando eu me comprometo com os outros. Olha só o que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 14, versículo 19. Esforce-nos em promover tudo quanto conduz à paz e edificação mútua. Não fala minha edificação. Eu quero me edificar. É legal, é lógico, tem. A Bíblia diz que eu preciso. Mas é mútua. A mútua é eu e você. Então, para que de verdade a edificação seja mútua, eu preciso me comprometer com você. Comprometer com o quê? Vou cuidar da sua vida? Não. Quem cuida da sua vida é você. Eu vou cuidar da tua vida espiritual e você vai cuidar da minha. E como é que eu cuido da vida espiritual do João e o João cuida da minha? É orando por mim. É intercedendo por mim. É me dando conselhos. É me direcionando. Pastor Ismael, olha, se o senhor for por aqui, eu acho que a coisa sai melhor. Pastor Ismael, ora por mim, eu oro pelo senhor. Irmão, é assim que eu preciso fazer. Agora pergunta, que vale $1 milhão. Você tem orado por aquelas pessoas que estão ao seu lado? Não, pastor, quando eu faço oração, ora por todo mundo. Não. Oração por todo mundo eu sei que você faz. Eu quero saber se na sua oração você fala assim, Senhor, olha, o João, ele é superintendente de escola dominical, é o diretor de ensino da igreja. Senhor, dá graça para ele, porque é uma tarefa difícil. Senhor, ser com o João, é isto que eu estou falando. É uma coisa individual. É uma coisa de você lembrar o nome. Por isso que quando eu visito as suas congregações, eu falo assim, irmã, no ciclo de oração, cadê você? Fica de pé. Irmã, me faz um favor. Eu não faço isso. Irmã, quando orar lá, ora por mim. Tá? Eu tenho que ser o primeiro lá. Bota eu na... Eu não falo isso, Dinda. Sabe por quê? Porque eu preciso de vocês. Eu necessito da sua oração. Eu necessito que você se lembre de mim, da minha esposa. Eu preciso, porque a graça, a misericórdia de Deus vem quando você lembra de mim. E Deus fala, opa, estão orando pelo pastor, eu vou abençoar. E Deus abençoa. Por quê? Porque você se comprometeu comigo e eu me comprometi com você. Numa igreja saudável, irmãos, numa igreja saudável, todos se comprometem a amar uns aos outros, trabalhar juntos e manter-se unidos. Isto se chama relacionamento. Eu não posso amar o pastor Eli e não amar o Hélio. Eu não posso amar o Hélio e não amar o Dominguinho. Não. Eu tenho que amar todos iguais. Pode até ser que o pastor Eli, ele tenha um relacionamento um pouco mais chegado. Ele é meu vice-presidente. Ele me dá conselhos. Talvez o Nivaldo não seja, eu tenha a mesmo relacionamento que eu tenho com Eli, por conta da proximidade. Mas isso não me tira a responsabilidade também de cuidar do Nivaldo. E o Nivaldo cuidar de mim. Então veja só. Meu desafio para construir relacionamento é quando eu me comprometo com você. Isto, irmão, ultrapassa. Essa coisa de comunhão, ela ultrapassa aquela coisa superficial que todo mundo fala, não é? Cada um por si, Deus por todos. Isso é coisa do diabo. Coisa do capeta isso aí. Que negócio de cada um por si? Não, tem. O evangelho não é isto. O evangelho é comunhão. O evangelho é relacionamento. Eu estou bonito, olha, eu estou orando, estou buscando a Deus, eu oro pela madrugada, eu vou na vigília, cadê o Eli? O Eli está aqui? O Eli de missões? Não está aqui? A vigília que o Eli, que o Dinda organiza, e tal, eu vou lá, eu não perco oração. Então, eu estou bonito na parada. Legal, irmão, que você está bonito na parada. Mas você está preocupado com aquele irmão que está fraquinho? Com aquele irmão que você percebe que ele não tem alegria no coração? Você tem falado com ele, você tem orado por ele? Você tem abraçado ele e falado, meu amado, eu te amo, vamos junto. É isto que é se comprometer uns com os outros. Mas veja só, meu desafio para construir relacionamento é quando nós nos respeitamos uns aos outros. E o respeito, irmão, cabe em qualquer lugar. Por que eu estou falando de relacionamento de respeito? Eu sou o pastor da igreja, sou o presidente da igreja. Bacana. Mas existe uma hierarquia.
Eu tenho um pastor também. Eu respeito o meu pastor. Eu preciso orar pelo meu pastor. Eu tenho os meus obreiros sobre as minhas ordens. Eu preciso respeitá-los. O texto de Romanos fala: prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Eu faço de tudo pelos meus dirigentes, para honrá-los, porque eu os respeito. Eles me representam na congregação. Agora, o grande desafio é: eu preciso respeitar todos. Nós precisamos nos respeitar uns aos outros. Significa olharmos uns para os outros sob o ponto de vista de Deus. Como é que Deus me enxerga? É assim que eu preciso te enxergar e é assim que você precisa me enxergar. Relacionamento é isto. Relacionamento é respeito. Relacionamento é você entender que você tem um dirigente na congregação, que você tem um presbítero na congregação, que você tem lá um diácono, que ele coloca ordem no culto. Lá em Jaboticabal agora, infelizmente, era uma igreja que pensa numa desorganização total. Infelizmente, falo isso com tristeza. Tristeza. Na primeira ceia que eu fiz lá, eu fiquei assim olhando e não sabia o que eu fazia, de tanta desorganização. Uma coisa assim absurda. Não sei se na primeira ceia tinha alguém comigo lá, acho que eu estava só a pastora. Fiquei olhando aquilo, falei: meu Deus, o que é isso aqui? Amém. Aí eu fiz uma reunião com todos os diáconos da igreja. Aí eu procurei saber: tem alguém que é líder de diácono aqui? Não, tem o pastor que é vice-presidente, ele dá umas coordenadas aí, mas um senhor de idade, abençoado, um homem de Deus. E ele tem um filho, que também era diácono, um menino bom. Eu falo que ele é o Laércio, todinho. O Laércio está aqui? Cadê o Laércio? Ali o Laércio. Ele é você todinho, Laércio. Só não no físico, assim, mas o teu jeito, o teu cuidado, é o cuidado que ele tem também lá por mim. Você vai conhecer ele. Aí eu fiz uma reunião para poder definir liderança. Muito bom. Fizemos lá, eu fui falando, falei: irmãos, o pastor aqui, eu vou usar ele de outra forma, então o irmão fulano vai ficar como líder dos diáconos. Irmão, para que eu fui falar isso? Já levantou minha irmã lá e disse: mas para que se precisa de líder? Nós nunca tivemos líder, para quê? Aí essa irmã levantou, irmão. Agora, a primeira reunião que eu fiz, eu contei até 10, né? E disse: irmã, Jesus escolheu 12, desses 12 foram feitos apóstolos e cada um foi liderar um grupo. Isso é bíblico. Moisés recebeu um conselho do sogro, né? Põe líderes aí. Isso precisa, irmã. Cada departamento precisa ter um líder. Meu líder é Jesus. Opa! Forte, hein? Meu líder é Jesus, tá bom. Isso foi numa segunda-feira à noite. Na terça, a irmã não veio no culto. Quando acabou o culto, o líder falou: pastor, a irmã fulana mandou um zap aqui dizendo que ela foi embora da nossa igreja, foi para outra igreja. É mesmo? Por quê? Ela disse que não está bem. Aí eu falei: irmão, puxa vida. Aí fiquei, né, assim, puxa vida. Ele falou: pastor, fique em paz. Essa irmã, um dia alguém disse para ela que ela tinha que ficar naquela porta ali. E falar: você vai ficar ali até Jesus voltar. Naquela porta. E ela fala então que foi Deus que colocou ela naquela porta. Lá ninguém pode ficar. E se tivesse algum diácono que chegasse perto, ela empurrava. E quando chegava lá uma irmã, né? De repente, com um brinquinho assim bonitinho, ela falava: irmã, tira esse brinco para entrar no culto. Ô Jesus. Chegava o irmão sem gravata, ela falava: irmão, cadê a gravata? Eu quero uma mulher dessa na minha igreja? Estou fora. Que é isso? Mas por quê? Porque de verdade ela não respeita ninguém. Mas diz que é crente. Crente? Como é que uma mulher dessa vai se relacionar? Como é que uma mulher dessa vai ter comunhão? Não vai ter comunhão nunca.
Nunca. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Respeitando uns aos outros, é quando eu procuro ser cuidadoso e não só ser sincero. Eu preciso cuidar. Sinceridade é bom, mas eu preciso cuidar também. Medir o que eu falo, não é mesmo? Eu preciso ser compreensível e não exigente. Que é isso? Nós estamos no século 20. Nós vivemos uma outra realidade. Eu não posso estar julgando, porque a irmã... Não, eu não posso julgar o irmão. Quem julga é o próprio Deus. Eu posso te aconselhar. O meu desafio para construir relacionamento é quando nós nos apoiamos uns aos outros. E quando se fala em apoiar uns aos outros, você fala assim, apoiar como? Que conversa é essa de apoiar? Vamos lá. Aqui na sede nós temos reunião de oração. O Monivaldo é o nosso dirigente da reunião de oração. Hoje está junto com o vaso ali, Laércio. Como é que eu apoio? Ele é o líder. Foi colocado pelo pastor da igreja. Eu venho orar com ele. Eu estou apoiando o trabalho dele. Aí depois tem escola bíblica dominical. O João, juntamente com alguns professores, são os que lideram. Como é que eu apoio o João no seu ministério? Vindo à escola bíblica dominical. Como é que vão apoiar o Caio na orquestra? Se eu toco na orquestra. Ué, tem que vir nos ensaios. Eu tenho que participar. Comunhão é isto. Se o Caio, eu toco lá um instrumento, eu venho quando eu quero, que comunhão que eu tenho com os demais músicos? Não tem comunhão. Apoio, o desafio para construir relacionamento é quando nós apoiamos uns aos outros, é nesse sentido. É eu te dar força. Deixa eu dizer uma coisa. À medida que buscamos maneiras pelas quais podemos suportar uns aos outros, né? Eu preciso lembrar que a palavra suportar, literalmente, ela significa uma coisa: emprestar força a alguém. E emprestar força a alguém. Ou seja, tá junto. João, vamos carregar a escola dominical junto. Ivaldo, vamos carregar o trabalho de oração junto. É assim que funciona. Você está entendendo? Isto é, de verdade, nós apoiarmos uns aos outros. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8 diz: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, ame-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. É isto que a igreja precisa para construir relacionamento saudável. É isto que a igreja precisa para ter comunhão, para crescer. Nós saímos de uma pandemia, aqui na sede sumiu um tanto de gente, irmão, que tem hora que falou, mas meu, cadê o povo? Sumiu. Uns foram para outra igreja, outros não querem vir para a igreja. Eu encontrei com um camarada, até porque eu fui lá fazer um serviço, encontrei o cara. Ô irmão, pastor, volta domingo. Chamei ele aqui domingo, não estava. Não estava. Será que ele está aqui hoje? Você está, irmão? Você sabe que eu estou falando com você. Está aqui? Faz só assim com a mão. Não está. Não está. Faz 2 anos e pouco que não vem na igreja. Tem carro, é saudável, mas e daí? Por quê? O que eu preciso? Irmão, eu aprendi uma coisa muito tarde aqui em São Carlos. Aprendi tarde, mas aprendi. Você não quer, é problema seu. Deus vai mandar gente que quer. Na tua congregação é a mesma coisa. Não quer, irmão? Vai com Deus, porque Deus é aquele Deus que você ora e manda. Vai mandar gente muito melhor, vai mandar gente espiritual, vai mandar gente cheia do Espírito Santo, vai mandar gente que você fala, poxa vida, eu queria ter te conhecido antes, mas é Deus que está mandando para suprir aqueles que não querem nada, aqueles que de verdade não te apoiam, aqueles que de verdade, ao invés de apoiar, te critica, que tem uma língua desse tamanho, mas hoje o Senhor vai cortar a língua desse tamanho e vai te encher do Espírito Santo de Deus. Apoiar é falar bem. Apoiar é você estar junto. Apoiar é você que é dirigente, apoiar o líder geral da mocidade do campo.
Apoiar é você apoiar a líder geral do campo. Apoiar o líder dos homens. Vamos fazer o trabalho? Pastor, manda até os líderes. E você manda. Isto é de verdade apoiar uns aos outros. Irmão, o grande é um desafio. Não penso, senhores, que é fácil, é desafio. Mas Deus te trouxe hoje aqui, porque Ele está te desafiando a você, de verdade, ter bons relacionamentos. Você está sendo desafiado hoje, no nome de Jesus, a construir bons relacionamentos, porque quando você constrói bons relacionamentos, quem ganha é a igreja. Quem é a igreja? Eu e você. Quem ganha é o reino. Quem ganha é o reino de Deus. Quem ganha de verdade é os céus. Irmãos, o diabo, ele está sendo derrotado quando a igreja tem relacionamento. O diabo cai por terra quando a igreja está em união. O diabo perde quando o Salmo 133 se cumpre na vida da igreja. Glórias a Jesus! Eu preciso e você precisa. Para construir, o meu desafio para construir relacionamento é quando nós nos acertamos uns com os outros. Se acertamos uns com os outros, Paulo, escrevendo aos irmãos lá da cidade de Corinto, ele fala assim no capítulo 1, versículo 10. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. A minha palavra, eu sou o presidente. Presidente. A minha palavra não pode ser a palavra final. Eu não sou dono da verdade. Eu erro. Eu preciso de um conselho. Eu preciso que alguém fale assim, pastor, olha, o senhor não acha que é melhor ir por aqui do que ir por ali? Ué, eu paro. Né? Foi tão interessante que eu e o pastor Rodrigo, hoje nós precisávamos fazer hoje um comunicado, né? Aí eu ditei o comunicado para ele. Aí ele fez bonitinho, mandou para mim aprovar. Eu olhei e falei, não, muda isso, vamos mudar isso aqui, meu irmão. Vamos mudar. Muda assim, ó. Não ficou melhor? Eu não sou dono da verdade. Quando nós falamos em se acertar uns com os outros, é eu respeitar as diferenças que entre nós existem. Eu respeito, como nós falamos há pouco, e ao mesmo tempo eu vou de verdade, como Paulo pede aqui, em nome de Jesus, suplico que vocês concordem uns com os outros no que falam. Eu preciso respeitar as suas diferenças, você respeita as minhas, para que nós tenhamos um relacionamento saudável. Eu não posso estar brigando, eu não posso fazer cara feia, eu não posso fazer bico para você. Não, eu gosto de verdade do Batista. Ih, Batista é gente boa. E mas o Rodrigo só o sangue de Jesus. Ué, que relacionamento que é esse? Você tem diferença com alguém? Tenho. Você acerta, perdoa. Se você não perdoar, nem a sua oração é escutada no céu. Se eu não respeitar, se eu não concordar e não te perdoar, acabou. Um irmão ligou para a Claudimara. Cadê a Claudimara? Está aí? Desceu? Ué, não acabou o culto ainda? Hã? Aí tudo bem. O camarada ligou para ela e falou que queria falar comigo. Eu fiquei pensando, quem é esse cara? Quem é esse cara? Eu falei, meu Deus do céu. Até falei para a missionária, lembra que nós no carro falamos dele? Eu falei, quem é esse cara? Quem é esse cara? Eu não lembrava. Aí, eu falei, me mostra ele no zap. Quando eu li assim, eu falei, eu conheço, mas não lembrava quem era. Então, o cara veio aí. Fica de pé, João. Ele entrou na minha sala. Pastor, meu Pai do Senhor. Eu vim aqui pedir perdão para o senhor. Quando eu lhe conheci.
Um cara que fez uma rebelião no Santa Felícia há muitos anos atrás. Aí ele veio assim, eu falei, irmão, o senhor está perdoado. Ele me abraçou assim, chorou, né? E disse, pastor, muito obrigado. E foi embora. Obrigado, João. Amém. Se morresse, ia para o céu. Se morresse do jeito que estava, não ia não. Porque eu sei o que ele faz e ele soube o que ele fez. Legal. Fiquei contente, amém. Estava na reunião, foi terça a reunião no Brás? Esse eu não vou dizer o nome, porque todo mundo aqui conhece. Bateu no meu filho aqui na igreja, uma luta. Rebeliou também, dividiu a igreja. Eu estou no corredor assim, o cara vem lá. Eu nem conheci, porque o bichinho está gordo. Parou e falou, pastor, preciso falar com o senhor. Eu conheci. Sim, irmão. Eu queria pedir perdão por isso. Eu encontrei o senhor uma vez, eu vi o senhor no shopping com a pastora, mas eu não quis atrapalhar, que vocês estavam comendo lanche lá e tal. Eu falei, puxa vida, ele não está mais em São Carlos, moço. Mas tem família aqui. E tal. É que falou, fiquei olhando para ele, falei, irmão, você está perdoado em nome de Jesus, segue a tua vida. Eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Então, nosso desafio para construir relacionamento é quando eu me acerto com você, você se acerta comigo. Aí cria relacionamento. Nós apagamos o que aconteceu. Eu não quero saber mais. Eu quero de verdade ir para o céu. Quando você se descobrir discutindo com outro cristão, deixe a misericórdia guiar suas respostas. Entendeu? Estou discutindo? Irmão, não entra na carne não. Deixa, a misericórdia de Deus guiar a tua boca e a tua resposta. Permita que Deus determine qual é a verdade. Deus. Busque a presença de Deus. Senhor, eu estou aqui brigando, estou brigando aqui com o Dominguinho, mas o Senhor me dá graça para mim poder saber falar o que eu tenho que falar para o Dominguinho, sem ofender, sem magoar. Largue as armas humanas e aprenda a usar as armas espirituais e perdoe sempre. É assim que se constrói relacionamento, irmão. Este é o grande desafio hoje. Vocês pensam que é fácil? Não, que fácil. Eu tenho orado muito para Deus falar no meu coração sobre o que eu vou ministrar às quartas-feiras. E eu tenho andado em algumas igrejas nossas e isso me preocupa muito. Eu tenho conversado com alguns dirigentes, me preocupa muito. Por quê? Porque a igreja precisa crescer. Graça, conhecimento e número. E a gente só vai fazer isso quando... O Éder está aqui? O Éder está ali. O Éder, ele tem uma equipe que todo sábado sai para fazer evangelismo. Mas ele precisa se relacionar com as pessoas para fazer evangelismo. Não adianta ele pegar um folhetim assim e falar assim, um folhetim para você. Não. Ele precisa conversar, a equipe dele precisa conversar. E graças a Deus, fazia tempo, agora já começou as pessoas se converter de novo aqui de domingo. Não é isso? Os irmãos aqui sabem disso. Na pandemia era só o sangue de Jesus, porque os crentes já não viam, imagina os pecadores. Mas já está começando a vir. Já começamos a salvar a alma de novo aqui. Agora, glória a Deus, eu apoio o trabalho do Éder, da equipe que ele tem. E ele se relaciona com as pessoas. Ele fala para mim, pastor, a gente está assim, tem um trabalho para abrir assim. O marido da Débora, cadê ele? Está aqui? Não está? Não está, Débora? Cadê o teu marido? Não vi? Estava aqui? Da empresa. Mas é um outro menino que também se relaciona com uma facilidade que eu estou para ver um moço para se relacionar daquele jeito. Mas a igreja ganha com isto, o reino ganha com isto, Irmãos, numa orquestra, o alvo de cada músico não é tocar mais alto que os outros, nem terminar a peça, o hino primeiro. Não. É que haja uma harmonia, que haja uma harmonia. Que quando alguém escutar, fala, puxa vida, olha só a harmonia. Você consegue ouvir o trompete,
Você consegue ouvir os violinos, você consegue ouvir os saques, os instrumentos de sopro, de corda. Você consegue ouvir a orquestra de uma forma assim, geral. Por quê? Porque tem harmonia. Deixa eu fechar meu raciocínio. O meu desafio para construir relacionamento é quando somos honestos uns com os outros. Quando fala de honestidade, não é só você comprar e pagar. Não é só isso, não. Honestidade não se para ali em negócios. Não. Olha só o que Paulo escreveu aos irmãos lá em Éfeso. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Falar a verdade. É o crente falar a verdade. É o pastor falar a verdade. É o obreiro falar a verdade. É o diácono falar a verdade. Nós temos que ser honestos. Hoje eu recebi um jovem que está aqui agora. E ele vai saber que eu estou falando dele. Na minha sala, foi pedir um conselho. Ele me contou para mim por que ele queria o conselho. Ele falou, pastor, assim, assim, assim. Eu falei, irmão, do que você está me falando, eu não entendo nada. Eu não sei o que te falar. Eu não consigo te dar um conselho em cima disso, mas eu posso fazer com você o que eu fiz com o Vini. O Vini me apresentou 6 países. Não é assim, João? Para ele ir trabalhar. Ele não sabia para onde ele ia. O sogro queria que ele fosse para um lado, o outro queria... Ele falou, pastor, eu não sei para onde eu vou. Eu falei, vamos orar? Vamos. Marcamos o dia de se encontrar. Marcamos o dia dele chegar e a gente falar. Eu tinha orado, ele orou também. Quando ele chegou, pastor, Deus falou com você? Ele falou, Deus falou comigo. E você? Deus falou comigo também. Vamos lá? Vamos trocar as figurinhas? Pum! Barcelona. Onde ele está? Barcelona. Como é que eu vou ser honesto com o jovem que me procurou hoje para dizer, não, você é o pastor. Não, peraí, eu sou o pastor, mas não sou, sabe tudo. Falei, irmão, vamos orar? E nós marcamos o dia X para a gente sentar e ver o que Deus falou. Isto é honestidade, irmãos. Eu vou querer dar um conselho só para agradar o irmão, porque eu sou pastor presidente? Imagina, eu preciso ser honesto. A honestidade fortalece a comunhão, aprofunda relacionamentos, permitindo que sejamos transparentes com os outros. Foi o que eu fiz hoje com o jovem. Então, o grande desafio é ser honesto, não mentir. Esse que eu te digo, vaso meu. Mas foi Deus que falou? É Deus que está falando, né, pastor Eli? Será que é Deus? Ou eu estou querendo falar para me aparecer, para dizer que eu sou um profetão? Ô, irmão, de cada 10 profecias, está se cumprindo hoje, sabe quantas? 0,0001%. Porque a maioria das profecias é tudo carne, mentira. O cara quer fazer para se aparecer. O cara sai do pulo, dá umas piruletas, sai correndo no meio do povo, bota a mão na cabeça e fala um monte de coisa. O povo... Acaba o culto. O cara lá falou, não sei. Entendi nada. Não entendeu nada? Eu não entendi nada. O que o irmão pulou? Achei legal. Todo mundo pulando, pulei também. A honestidade mantém nossa comunhão, nossa comunidade, nossa igreja aberta e autêntica, dando liberdade para que eu e você possamos falar a verdade em amor, na medida que nós colocarmos em prática uma vida íntegra com Deus. A honestidade nos conserva sensíveis à orientação do Espírito Santo e nos ajuda a lutar contra enganos que poderiam corromper a nossa vida em Cristo. A honestidade faz isso. Por outro lado, o outro lado da moeda, a desonestidade, pode poluir a minha vida e poluir a igreja. E dificultar de verdade o desenvolvimento da nossa comunhão e da nossa confiança entre nós.
Se eu ficar sabendo que o irmão fulano compra e não paga, e que ele não pode nem passar naquele comércio porque vão cobrá-lo, que daqui um pouco vão lá na casa dele, não vão achar, eles vão vir aqui na igreja, porque sabe que ele é membro da igreja. Já pensou? Isso acaba com a igreja, isso acaba com a minha vida espiritual. Mas aquele irmão é isso. Irmãos, deixa eu fechar dizendo, eu como pastor, você como evangelista, como presbítero, como diácono, como obreiro, como missionária, nós precisamos de verdade estar enquadrado dentro desta palavra para construir relacionamentos saudáveis. O grande desafio hoje é, eu quero construir relacionamentos, mas eu preciso deixar de lado todo o embaraço, toda a mentira, e de verdade, eu ser o quê? Uma testemunha viva, de que nós podemos ter bons relacionamentos, assim como Jesus os teve. Baixe a cabeça, nós vamos orar agora.